Olá para todo mundo. Hoje é mais um Taco de Mulher aqui, uma tacada profissional com a minha querida Karina Biderman e a gente vai conhecê-la um pouquinho agora. Karina, obrigada. Primeiramente, prazer de estar aqui na sua casa, por me receber. Vamos começar do começo, então. Quero saber um pouquinho como é que é a Karina Biderman. Biderman Forlenza, já que eu casei. Conta um pouco desse seu sobrenome aí. Legal. E tua bagagem, o que você traz aí de vida. E eu li que o sentido da gratidão ele é forte para você, tem um significado bem forte. Eu sei que teus pais também são sobreviventes aí da Segunda Guerra. Conta um pouquinho pra gente. Uma história, eles têm história, eles têm história. É verdade, meus pais são poloneses, nascidos na Polônia. Eu sou a primeira brasileira da família, nascida aqui. Enfim, são um lado do meu pai, um lado tem uma história muito interessante. Ele tem uma... Eles vieram de origem, além de judeus poloneses, eles eram comunistas. Acho que ninguém queria eles mesmo. Eram os fugitivos naturais. Né? E no final das contas, fez com que eles caminhassem, nascessem. Ele nasceu na Polônia, meus avós e meu pai, que era filho único, caminharam muito ali na Europa, fugindo de tudo e de todos. Fugindo dos comunistas, fugindo dos judeus, dos nazistas e dos próprios judeus que não gostavam deles. Então era uma coisa muito árida, eu acho. Mas no final das contas fez com que meu pai, ele até escreveu um pouco sobre isso, e foi um conto lindo que ele fez. Seus pais estão vivos hoje? Meu pai sim. E ele foi fugindo ali, ficaram 4 anos ali na Sibéria, né? Quase na esquina com a China, como ele fala. E dali eles fugiram para Viena, depois para Paris. E ele conta coisas muito engraçadas do tipo, a primeira vez que eu senti alguma coisa no meu pinto foi quando eu subi num tanque de guerra abandonado e fui fazer xixi e levei um puta num choque. Nossa, coitado, pois cara. Então eu acho que sei lá quantos anos ele tinha, mas essa foi a infância dele, ele tá por volta de 8, 9 anos. Então ele vai fazendo essas contações bem humoradas de situações não tão muito engraçadas, não tão engraçadas. Nem um pouco engraçadas, sofridas, né? Mas reais, e é melhor falar do que pelo menos expor isso, aliviar um pouco. Né? Com certeza. É uma história dura, né? Uma história dura, de fuga, de sempre... de muita escassez, né? Mas eu achei interessante que quando eu vi esse conto dele, eu vi muita abundância. Então... Ele escreveu para algum veículo, assim? Não, ele começou a tentar escrever, eu acho que para eventualmente fazer um romance, fazer um livro, mas isso não foi pra frente. Entendi. E é uma pena, porque até levei para uma baita de uma bagagem. Nossa, levei para um editor ver, ele adorou, falou, isso aí não rolou. Mas eu acho que traz muito esse retrato de como a gente encara a vida, ou como a gente agora aqui nessa estrutura familiar encara a vida, que é sem perder o humor. Né? Mas minha mãe também tem uma história muito parecida, nasceu em 46, também naquela região ali que é Polônia, Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, aquele caldeirão ali todo. Também veio pra cá nessa faixa de 10 anos, 12 anos, primeiro foi para Israel. Depois de Israel veio pra cá, imagina Israel em 50 e pouco, logo no começo do Estado de Israel, era uma outra coisa. Aí veio pra cá e no final das contas ela também não se adaptou à estrutura aqui. Né? Então quando meus pais se conheceram, eles eram muito novos e meio outsiders, né? Assim, uma cabeça de outsider, de não se encaixar em nenhum tipo de sistema. Meu pai, depois que eles casaram, depois de um tempo que eles casaram, ele pediu transferência para Bahia, para Salvador. Uau! Então, ele queria ir para Bahia. Eles queriam se afastar, né, do mainstream, do tudo que era normal, colônia judaica e todas as hierarquias presentes nessas estruturas, eles não eram disso. Eles eram meio fora da curva. Eles não queriam mais praticar nada disso. Eles queriam pertencer a uma coisa muito tradicional. Né? Então eles foram para Salvador. Então eu fui criada em Salvador. Filha de pais poloneses fugitivos de guerra.
E Virou caí na baiana. Bahia, aquela mala Salvador malense. mesmo? Salvador mesmo. Gente, que contraste. É. Lindo, que legal Foi demais, isso, cara. foi demais. Você passou sua vida lá, então? Eu Morou? fiquei até os 11 anos, dos 2 aos 11. E lá teve uma coisa muito interessante, que meus pais ficaram amigos de uma família de pessoas de lá mesmo, muito simples, né? A nega, que a gente chama ela, que foi minha madrinha, e é minha madrinha ainda, ou seja, eu sou uma judia que tem madrinha, uma negona desse tamanho, sapatona, a boca suja. Era sapatona, agora é evangélica, então não é mais sapatona. Entendeu? Uau, quanta miscigenação, quanta mistura aí, coisa. legal. 4 filhos, assim, eu era a 5ª filha, né? Putz, que legal. Então, ali numa região da cidade que não era exatamente a região mais bonita, mas onde eu tive a chance de conviver com as pessoas de todas as cores, uma de todas diversidade as... que deve ter te enriquecido muito, né? E isso tem muito a ver com o tipo de observação sobre a vida que eu tenho. Né? Assim, eu não consigo... Você não pensa como uma polonesa, judia ou qualquer porque coisa? eu só fiquei sabendo que eu era judia quando eu tinha acho que uns 9 ou 10 anos. Sério? É. Mas porque seus pais esconderam isso até Não determinado ponto? não passaram. Os dois são ateístas ainda por cima, então nunca se ligaram. Não. Eles só eram de fato nascidos, né? Onde, enfim, nasceram com essa marca, mas não queriam praticar isso. Né? Meu pai, ao contrário, até hoje dizem fazer. Para eles era um fardo. Carregar, porque era sofrido mesmo. Eu não sei, né? eu não consigo te dizer as razões. Né? Hoje eu só consigo respeitar e consigo entender que isso deixou raízes. Né? Com certeza. Eu, obviamente, me relaciono de um outro jeito com o judaísmo, né? Não é um jeito tradicional. Eu não tenho como ter nada muito tradicional. Não, você na minha estrutura. Nada ortodoxa. Ortodoxa. Ortodoxica é ótimo. Nada ortodoxica. Não pratica nada, só tá ali no... meus filhos até têm, estão na escola judaica e tudo, mas obviamente já não estou aguentando mais isso. Porque não consigo... Eu me dei conta, Carol, de que assim, com essa convivência com a diversidade, não com a diversidade, convivência com as pessoas, né? É com as pessoas, né? A coisa, a conexão, as pessoas, elas mesmas se encaixam, né, em rótulos, em caixas e querem viver daquela maneira de acordo com aquilo. Isso fica complicado, né? E você não pode sair um pouco, né? Você não pode ir mais pro lado que a pessoa já te coloca de volta. Acho que tem um pouco desse... Você sabe o que acontece? Tudo, né? Você sabe o que acontece? No meu ponto de vista, assim... Agora, de 2009 a 2012, eu fiz uma formação com o Humberto Maturana, né? Com ele mesmo, que é uma referência mundial na área de humanidades, enfim, um cara que tem um pensamento, ele deve ter uns 50 anos para frente, já foi indicado a prêmio Nobel, enfim. E é um chileno que hoje está com uns 85, 86 anos e que se dispôs a compartilhar o que ele sabe com nós, leigos, né? E uma das coisas que ele falava, que é muito clichê às vezes até, mas que a gente deixa passar batido, talvez pelo próprio fato de ser clichê, é que conforme a gente se encaixa ou em uma estrutura, ou uma etiqueta, ou uma expectativa, a gente espreme a vida para caber nisso. É bem essa sensação, né? Então, se eu falo assim, eu sou judia do bairro de Higienópolis, né? E eu quero me encaixar nisso, eu vou espremer a minha vida de tal forma que ela caiba nisso. Isso para muita gente funciona. Para mim não funciona. Né? E o que acontece quando você se dispõe a não perder a sua borda? Não estou falando isso, deixar de ser você. Porque, obviamente, você se encaixa em alguns parâmetros, né? Tem suas histórias, territórios. Estou falando mais de territórios, mas as pessoas geralmente... Isso já até entrando na coisa do trabalho, né, do coaching. O que eu percebo é que as pessoas elas se encaixaram demais em certas coisas, na busca de certas coisas que já não satisfazem mais, ou status, ou dinheiro, ou sei lá o quê. E ficaram presas dentro dos seus próprios rótulos, expectativas e caixinhas. E não se vem além disso. Então, a libertação, né, uma liberação, que é um processo de se ressignificar, que está muito ligado ao que eu faço hoje no coaching, principalmente na área profissional, tem a ver com se ver de uma outra maneira, de uma maneira mais ampliada. E se ver um pouco fora dessas caixinhas. Porque quando a gente vê expectativa, para qualquer coisa, mesmo numa relação, se você fala, o teu filho é estabanado,
Você já cria esse Você não vê teu filho, você vê o estabanado. É difícil. Você não vê teu filho, você vê o estabanado. Você fala, eu sou uma pessoa que não sabe jogar vôlei. Teve um texto aí que eu falei sobre isso. Eu sou muito descoordenada, Virginia. Eu sou muito descoordenada. Eu começo a apagar minhas possibilidades. Quais são minhas possibilidades com relação ao meu próprio corpo? Se eu digo que eu sou estabanada e acredito nisso piamente, é uma história que a gente se conta. Sim, eu falei assim, então eu não jogo vôlei, não jogo nada, não posso dançar, não posso fazer nada. Você acaba Qual é o mirando campo de no possibilidades? defeito, né? Não é defeito. A gente já está indo para o que ela faz. Na verdade, eu queria só concluir a questão da gratidão. Então, só para resgatar o teu lado familiar, Sim. Você acredita que você entrou nessa questão do coaching com alma, que é o que você faz? Essa coisa da gratidão vem de família, pelo fato de teus pais terem tido pouca gratidão pelo que eles passaram, aí você acredita que isso vem mais forte para você para compensar alguma coisa, você levou isso pro coaching, que é o que você faz? Eu não sei te dizer isso, assim, eu não sei te dizer como que você encara essa conexão. Eu recentemente escrevi um texto sobre isso numa newsletter que eu mandei, e foi um texto que teve um retorno muito interessante das pessoas, né, que foi sobre a gratidão. O que eu me dei conta? Eu acho que pessoas que nascem em uma situação de absoluta escassez, né, como meus pais nasceram, mesmo quando eles vieram para o Brasil, o que eles carregam no seu DNA desde muito cedo é lidar com a escassez, e com a fuga e com a desconfiança. Né, e o olhar é sempre para o que falta. Né? Sim. Isso foi uma coisa que ficou muito marcado durante a minha vida toda. Né? E isso também é uma história que a gente se conta e é um jeito que a gente tem de levar a vida, né, na escassez. Né? E muito recentemente só que eu me dei conta de que eu não estava mais vivendo em situação de escassez. Né? Eu não tinha que desconfiar dos nazistas ou do não sei o quê, mas o meu modo de vida foi um modo de sobrevivência, porque imagine pessoas em guerra que fogem porque não tem o que comer, que não tem dignidade, você é perseguido pelo que você é, pelo simples fato de você ser, né? Então você tem uma situação de escassez que eu não sei o que é, cara. Eu fui privada disso, né? Completamente privada disso. Eu fui criada na Bahia, com tudo do bom e do melhor, né? Dentro das melhores relações possíveis, né? Assim, qualquer situação que saísse, né, daquela... Só que eu acho que o que a gente termina vendo é a falta. Né? E eu acho que hoje a gente vive também numa sociedade que ela privilegia o que você não tem para poder te vender o que você precisa. Né? Hoje a nossa sociedade ela é montada de um jeito que é você num papel de consumidor muito mais ativo do que um papel reflexivo. Né? Você consome, logo você existe. Né? Tá aí o Acatu, que vem fazendo um trabalho lindo de consumo consciente e que vem falando isso muito claramente e comprovadamente. Enfim. E a gente sabe disso. Então foca muito mais no que a gente não tem. Coaching com alma, assim. Não, coaching com alma... A história da gratidão, só pra gente concluir, acho que tem a ver com ter me dado conta de tudo que já sou. Né? Porque quando a gente cresce numa situação de escassez, os nossos pais também não conseguem enxergar a gente pelo que a gente é. Eles conseguem enxergar com muito mais facilidade a falta. Porque no modo de sobrevivência, no modo de sobrevivência e de fuga, você tem que ver qual o buraco faltante para você poder se agilizar, fugir ou se agilizar e tomar uma providência. Então não tem espaço para relações muito afetivas. E isso termina moldando a gente enormemente. Né? Imagino que sim. Então quando eu me dei conta da história da gratidão, foi um dia do tipo, tá tudo tão certo comigo, por que eu não estou conseguindo ser feliz, ou relaxar, ou assentar? E essa era uma coisa que veio muito forte, eu não conseguia. Uma angústia, né? Aceitação. E aceitação. Daí eu falei, da onde isso surge? Né? E eu vi que era uma história. E eu percebi que muitas das pessoas que vêm fazer o coaching, e eu chamo de coaching com alma porque me interessa muito ir além dessas caixinhas que eu estou te falando, as pessoas às vezes querem vir e vêm trabalhar comigo falando assim, poxa, eu preciso me encaixar numa caixinha. Né? E já vem errado. Querer me encaixar numa caixa. As pessoas querem. É mais fácil viver assim, sem né? dúvida. Dentro de um padrãozinho, com aquelas pessoas que pensem igual, porque facilita. Na verdade, não é. Mas a pessoa tem mais tendência à infelicidade assim do que. Muito mais. Porque qualquer coisa que mude na vida dela, ela já vai se sentir infeliz. Né? Sim. E eu acho que a história da gratidão, no final das contas, Carol, tem a ver com
um mecanismo de reconhecimento de quem já se é. Né? Eu já sou hoje e está tudo certo comigo. Aceitar, né? Essa Aceitar questão. e assentar sobre isso. É o meu ponto de partida possível. Isso facilita bastante, né? Sem dúvida. A vida da Sem pessoa, dúvida. de qualquer pessoa. E aí né? você começa a falar, puxa, mas então o que eu tenho tá tudo ok? Tá tudo ok. Mas eu devia ser. Aí você entra na falta. Assim, cara, vamos É primeiro. tão fácil, né? Cair pra falta, é a coisa Super. mais fácil do mundo, né? Super. E tá tudo certo com você. É, acho que a gente tem que dar uma relaxada mesmo. Mas legal, acho que essa gratidão, acho que mesmo que ela tá muito intrínseca, assim, muito Sim, dentro, eu não aprendi né, isso. Eu não aprendi isso não foi passado pra Não foi você, passado. né? E eu acho que isso era um motivo de continuidade de um modo de viver que eu já não estava mais afim. Você se deu conta, e legal você ter se E dado vambora, conta. Né? né? Você teve tudo para não ter. Exato. E vivi assim. Pensar assim, né? E vivi assim na escassez, me vendo de um modo muito escasso. Né? E percebo que as pessoas também vivem assim, mesmo pessoas que não tenham vindo de história parecida com a minha, mas as pessoas de alguma maneira hoje elas estão vivendo uma escassez. Apesar de a gente viver num mundo de abundância, de informação, de compra, de consumo né? muito grande, mas o que falta? Se dar conta, Se né? dar conta de si. Assentar, como você falou. Aceitar, é aceitar e assentar, né? Acho que são E esse duas é o ponto coisas de partida e tá tudo certo. bacanas. Pô, muito legal. E teu público, assim, pro coaching, quem é que chega na Karina e fala, Karina, eu quero fazer coaching com alma. O que quer dizer o coaching com alma? Eu sei que, claro, já dá a entender tudo, né? Que é uma coisa que leva a entrega da pessoa, leva a pessoa a se aceitar, muito provavelmente. E o coaching também já tem essa questão, mas me fala um pouquinho, quem são essas pessoas, homens, mulheres, casados, solteiros, gente mais jovem, gente mais velha, o que você percebe? Qual que é teu público? Quem procura mais espontaneamente são as mulheres, na nossa faixa de idade, de 35 a 45 anos. Menos que isso, eu nem muito menos, nem muito mais, mas tem alguns escapes, eu trabalho com algumas pessoas mais velhas. Poucas pessoas mais novas, são pessoas geralmente que já estão num processo de consciência de si bem interessante, ou seja, já fizeram algum tipo de terapia, etc, etc. Já passaram por autoanálises, né? Mães que estão realmente querendo voltar a trabalhar depois que tiveram filhos e os filhos cresceram um pouco. Essa questão é complicada, né? Super. A gente martela direto nisso, é complicado, né? Mas ao mesmo tempo é um momento muito rico. Eu acho que a gente que vem nessa toada de ser uma super mulher, né, de puta, eu quero trabalhar, ter uma super carreira, eu quero ser uma super mãe. De repente, quando nasce as crianças, a gente começa a mudar um pouco o peso das coisas, né? Muda o peso e a gente também se reconhece diferente e cresce em outros pontos, acho que Sem dúvida. E a gente fica mais criativa, eu acho também, né? Acho que a gente Ou fica mais ágil, assentado. né? Mais assentado. Assentado, porque a gente, no final das contas, se dá conta de que tem um ser, ou dois seres, ou três seres, que nos amam. Mais importante. E nos amam incondicionalmente. Totalmente. Né? E você fala, os filhos querem ver o quê? Querem você. Primeiro, querem você, a sua presença. Isso é muito interessante quando vêm as mães. Assim, puxa, eu quero retrabalhar minha vida, mas eu não quero voltar para o universo que eu estava antes. Seja ele um universo corporativo, seja um universo criativo, tipo de publicidade ou de fotografia, mas onde eu tinha uma toada de trabalho que era muito maior. Sim, que você não pode, não dá para conciliar, né? Não dá para conciliar. Então esse é um ponto muito importante. Agora, o que eu sirvo para fazer? O que eu posso fazer? E principalmente a questão do status, né? Ela ainda tem um papel muito interessante, principalmente para quem vem de uma carreira mais consolidada, porque a gente começou a ter filho mais tarde também, né? As mulheres de 30 e 35, 40 anos que tiveram filhos entre 30 e 40 anos já tiveram um tempo de maturidade da profissão. Como é que eu largo o que eu fiz? Como é que eu largo uma carreira de 15 anos numa empresa legal ou de 10 anos de carreira que me dá uma certa experiência e agora tem as crianças? Cheguei onde eu cheguei para... E eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Então... Uma coisa de cada vez. É uma coisa meio louca. Aí se instala uma crise, né? Pra onde que eu vou e geralmente a gente não vai pra lugar nenhum, a gente se para. Aí você fica uns 2, 3 anos fazendo empreendedorismo rosa, não pink, um empreendedorismo rosa bebê, que é muito mais próximo de você exercitar coisas que você não teve no passado, pra se autoconhecer ou se reconhecer. Voltar pra si Vou fazer bolo, vou fazer coisas criativas, mas que sirvam para as outras pessoas. Isso também é uma coisa interessante nas pessoas que me procuram, elas já não estão mais tão voltadas para si, para sua autossatisfação. Elas já querem uma mudança
no outro, querem uma conexão, querem um meio de conexão. A maternidade, ela traz isso para a mulher, né? Essa questão do dividir, de pensar no outro, de solidarizar mais do que antes, né? Que antes a gente era só, era o selfie total. Depois você começa a se projetar, sem né? dúvida. E aí a gente fica mais solidário, eu acho, né? Acho que essa questão... Sim, eu concordo com você. E eu vejo isso, inclusive, na forma de encarar o mundo. Né? Nós queremos um mundo melhor. Por quê? Porque nossos filhos estão nele. Então, o meu público tem a ver com esse tipo de gente que é meio inconformada com o status quo. Não são pessoas altamente acomodadas, não são pessoas muito acomodadas, ao contrário. Aliás, as pessoas que chegam para fazer coaching geralmente já estão naquela fase do tipo... Porque o coaching tem a ver com isso, né? Você sair de um momento presente e ir para um tal lá, ou para lá. E a gente geralmente não sabe o que é esse lá, né? Ou você sabe como é esse lá, a gente mapeia e vai. Né? Mas tem esse lá que geralmente é um lá utópico, onde eu vou ser feliz, onde eu vou ganhar dinheiro, onde você tem para os meus filhos. E de novo a gente se coloca uma você tem que achar felicidade em coisas menores, né? Não precisa ir tão longe, né? Mas a gente faz esse tipo de trabalho justamente para ajudar a sair da onde está para ir para um outro lugar. E a pessoa que chega para fazer coaching, ela não sabe fazer essa transição sozinha. Ou a terapia não dá conta, porque realmente a terapia tem um outro propósito, e graças a Deus existe, né? Porque muitas vezes esbarra. O coaching esbarra em questões terapêuticas, que não é o lugar do coaching. Mas o que a gente procura fazer no trabalho é fazer com que a pessoa se dê conta de onde realmente reside esse manancial infinito de potencial que ela traz. Ou seja, onde a alma dela se ilumina e como ela se expressa no campo profissional de tal forma que ela expresse sua real potência. É o cantinho da felicidade dela, né? Que geralmente põe a alma mesmo. Tá lá, né? Dentro de si, né? Tá dentro de cada um, né? Precisa enxergar, precisa iluminar, né? Jogar luz ali e falar, mesmo. É aqui. É isso. Mas então, basicamente, são mulheres. Mas tem homens também. Eu tenho homens. Eu adoro trabalhar com homens. Acho incrível a crise. Homens mais maduros, assim, já... longos períodos. Também na faixa de idade parecida, de 35 a 55 anos, na verdade. Não necessariamente. Estão a fim de sair daquela saraivada toda, daquela roda viva. Você sabe o que é muito louco que acontece? Eu tenho estudado muito a questão da polaridade masculina e feminina. Legal, fala um pouquinho disso daí. Eu adoro esse tema, adoro isso, né? Porque, obviamente, a gente não pode considerar que homens e mulheres são iguais. Não são energias distintas, somos completamente diferentes. E eu acho que a gente caiu numa coisa do feminismo que levou a gente a acreditar, não no feminismo, mas desde a Idade Média com a caça às bruxas, nós mulheres fomos perdendo nossa energia feminina, né? Querendo se igualar, acho aos homens. E o feminismo ele traz um pouco isso. Cara, eu acho que a gente entendeu errado, sabe? Eu acho que a gente entendeu errado. E o que eu percebo assim, nós entramos no mercado de trabalho a partir da década de 50 e a gente evoluiu culturalmente muito fortemente, até mais que os homens. Tem autores até que falam que a gente evoluiu muito rápido. E isso instala se a gente pensar numa polaridade masculino e feminino, né, a gente tem mulheres de uma ponta e homens da outra ponta. Se a gente não tem essa tensão entre as duas energias, a gente não tem a tensão realmente necessária para que você cause a atração e a dança do masculino e feminino, que é muito legal, que é muito importante, inclusive. Né? E o que aconteceu? A gente foi fazendo assim. Então, ficou tudo misóginos, andrógenos e confuso. Né? E eu acho que isso, até um certo ponto, é muito legal, né? Porque os homens agora têm a possibilidade de exercer papéis que antes não lhe cabiam, que é cuidar das crianças, dos filhos, passar valores menos agressivos, né? Ser menos agressivo, fazer yoga, dançar, etc. Abre-se um campo de possibilidades. Só falta amamentar, tem homem que até sente falta, que gostaria de. Só que ao mesmo tempo se perdeu um pouco do papel. Daí eu não tô falando de um papel cultural moral, aceito, não é isso. Eu tô falando assim, o homem tá mulherzinha e a mulher tá homenzinha. Então nós mulheres ficamos masculinas. Mesmo com a maternidade, a gente ainda quer ser a super da carreira, apontar naquela direção. E isso é super masculino. O homem que precisa de
objetivo, meta, por quê? Porque ele almeja a liberdade. E a liberdade está pela morte dos homens, pelo fim. Né? E para as mulheres é outra coisa. Né? A gente precisa de aceitação e a gente precisa ser o amor, a expressão do amor. É diferente. Isso é bem masculino e feminino, né? Então, a essência. O que a gente percebe hoje, uma estrutura masculina... E você acha que indo para esses opostos muito gritantes, as pessoas acabam se perdendo, né? Por mais que as pessoas queiram muito e muito para lá, o outro muito para cá, acho que chega uma hora que se perde, né? A pessoa fica Eu acho mais complicado você fazer isso e tentar ser no que você não é, do que você fazer o oposto. A pessoa começa a perder um pouco da tua essência, né? O homem, quando quer ir muito pro lado da mulher e vice-versa... Que não é ir pra polaridade, é ir pro centro. É que nem a mulher, ela pode... Nada contra as mulheres que não queiram ter filhos, aliás, acho que super respeito. Tenho amigas que não querem, entendo. Mas o que a gente mais vê são as mulheres com 40, 45 anos... que chegam lá e ficam tentando ter filho e não conseguem e se entristecem bastante. Não é que simplesmente não querem, elas querem, mas quando se deram conta já tá tarde. Aí fica toda uma questão que para ela acaba sendo Aí ela larga tudo, né, para ir morar numa cidade mais tranquila e você vê que em algum momento aquilo toca a pessoa, mesmo que demore, né? É que eu acho que a gente está mergulhado numa sociedade que privilegia o não feminino. Né? Para as mulheres. Né? Então, é complicado, é um tema enorme, né? Assim, eu acho que não é o caso de entrar, mas eu acho que a nossa crise do mercado de trabalho é uma crise do feminino, né? De uma tentativa de um resgate dessa mulher que eu sempre fui. Só que, historicamente, a gente vem recebendo informação de que não é válido. Né? O que eu tenho que ser para eu ser é ser super-homem. Uma mulher ser super-homem é ser tudo. Ser tudo é a mesma coisa que não ser nada. Né? E ser super-mulher também é difícil, né? É difícil, a gente não consegue dar conta o homem não dá conta disso, porque nós conseguimos fazer tudo sozinhas. Então, eles se tornaram dispensáveis. E nós nos tornamos impenetráveis. E a nossa natureza é de receptivo, é de ser penetrado. Tanto que o nosso órgão feminino, ele é ser penetrado. Para isso, né? Só que a gente tem que falar mais disso, entendeu? Porque, afinal de contas, se a gente pega uma mulher bem-sucedida num bar, ela sabe mais que o cara e é pau. Ele fala, ela fala mais. Ele sabe, ela sabe mais. A gente não tem mais esse hábito de se deixar ser conquistada, porque a gente já conquistou tudo. Então é muito interessante trabalhar com os homens, porque os homens, no final das contas, quando aparecem em consultório, o que eles querem? Voltar a ser homens. Só isso. Mesmo na profissão. E como é que isso se dá? Quando um cara chega para trabalhar comigo, ele é um cara que está completamente distraído. E distraído, sem forma, na dança, é um aspecto do feminino. Entendi. Né? Nós é que dançamos. Nós é que somos a luz, a vida, as texturas. Por isso que a gente gosta de ir no shopping, porque o shopping, por exemplo, ele é uma reprodução de tudo que a gente quer. São muitas texturas, muitas cores, muitas opções. O homem tem uma outra natureza. O homem, estou falando de natureza, tá? Da natureza masculina, não necessariamente um homem. Mas o homem tem se perdido justamente nessa tentativa de se achar nessa história, cadê o nome masculino? Né? Ele geralmente se perde. Então fica desfocado, sem direção, sem saber o que fazer consigo e fala, e agora? Para onde vou? Para onde vou? E o que ele precisa ser é presente, consciente e com propósito. Tudo, né? E com propósito, consciência de propósito. O que eu vim fazer aqui? Que legado eu vou deixar? Como é que eu passo meus valores para frente? Né? Então, é muito interessante trabalhar com homens, porque o que a gente percebe é que tem um excesso de mulher, de feminino dentro dele, que está deslocado. Então não é que a gente pega e espreme, tira essa mulher que está dentro dele, energia feminina dentro de fora. Não, a gente só equilibra. Isso no campo do trabalho tem um efeito imediato, né? Porque o cara, volta a se mostrar, ele vai atrás das coisas que ele quer, ele começa a entender o que ele tem de útil para fazer. E para o homem isso significa uma extrema liberdade, é um alívio ele voltar a ser homem. Então, para mim, é um trabalho super gostoso. Eu amo trabalhar com homens e também adoro trabalhar com mulheres, no sentido de também fazer
esse chamado para essa consciência do tipo, gente, nós somos mulheres, a nossa força está no feminino, é uma força suave, né? E ao mesmo tempo de muita direção, a gente sabe para onde a gente quer ir, mas vamos nisso com alma. É isso aí, Legal. muito bom. Karina, conta um pouquinho agora do seu lado mãe, do seu lado feminino, o seu lado íntimo. Você tem, ela chama os filhos dela de kids, sempre, as kids, vou levar os kids para a escola. São dois, né? São dois. Olivia A Olivia e o Benjamin. Quantos anos eles têm? Como que é a Karina mãe? Olivia tem 6, vai fazer 6 semana que vem. O Benjamin tá com 3 anos e 9 meses. Bonitinho. São os fofos, os queridos. A gente tem uma consciência muito grande de que esses meninos são privilegiados. Eles nasceram em berço esplêndido. A gente tem uma condição hoje que no Brasil é muito privilegiada mesmo, né? Nós não somos milionários nem nada disso, mas essas crianças têm acesso a tudo que eles precisam. Então, a gente trata de fazer com que eles se deem conta disso. Então, por exemplo, a prática da gratidão é uma prática corrente que você leva, você faz questão casa, de sim. trazer. A prática da espera também. Da espera seria o quê? Da paciência, do... Não, é saber sentar no restaurante, esperar, é saber ganhar o presente na hora certa. Na hora certa. As crianças aqui não são... bem não difícil, ganham as coisas só porque existem. Né? Não é assim. Tem os seus porquês. Tem os seus porquês. Aniversário, dia das crianças, fazer o quê, né? Mas enfim. E até uma calcinha aqui em casa é valorizada. Entendeu? Então meu marido trouxe para ela um saquinho de calcinha com os bichinhos estampados. Mamãe, papai me deu um saquinho de calcinha. Eu falei, filha, também você se comportou super bem, você foi super bem, você tá ótima, tá respeitando todo mundo. Então são crianças que têm uma consciência que a gente aos poucos vai plantando, uma consciência sistêmica, sem saber disso. Né? São crianças que conversam com absolutamente todos os adultos e todas as crianças a partir da confiança no outro. Né? E o nosso foco também termina sendo a convivência com as pessoas, não a partir do olhar da diversidade, porque também a diversidade é um rótulo, mas as pessoas pelas pessoas. Então, como é que se dá isso? Toda terça e toda quinta eu não trabalho à tarde, eu fico com eles e a gente vai no Sesc. Bom Retiro. Uma delícia, Sesc. Muito bom. A gente não é sócio de clube por opção, né? A gente não quis colocá-los muito dentro de uma panela não quis. E o Sesc Bom Retiro tem uma característica muito interessante, que ali é um ponto justamente de convivência, não mais dos judeus, porque você não tem quase judeu no Bom Retiro, você tem chineses, você tem coreanos. Logo do lado do Sesc tem uma ocupação, então tem muita criança de filhos de pais em condição muito distintas da nossa, de gente com muito pouca grana, pouco acesso à instrução, e que convive com meus filhos. Claro, isso é muito legal. E eles brincam nesse espaço, que é um espaço extremamente... que facilita extremamente o convívio com as pessoas. Bacana vocês optarem, porque vocês moram... Né, relativamente perto, 15 minutos de carro, 15 minutos de táxi. E a gente... Aqui é Santa Cecília. Então, é legal vocês terem essa opção, né? Então, eles convivem com as pessoas mais velhas, porque a gente vai na piscina também, bem numa hora que tem a hidroginástica das velhinhas e velhinhas. Eles fazem juntos? São raias separadas, mas a gente convive, né? Tem uma sobreposição de horários. Entendi. Poxa, então, o Benjamin está acostumado a ficar perto da escada quando começa a vir as velhinhas. Se ela precisa de ajuda, eu falo, chama de senhora, chama de você. Moça, precisa de ajuda, que elas adoram. Então. Então, são pessoas que estão sendo criadas para serem pessoas partícipes dessa vida que a gente quer criar. Né? Eu não crio meus filhos para o consumo, apesar deles terem tudo que eles precisam. Mas eles têm muita consciência disso. E quando começa isso é mais importante. Fala, vamos agradecer todo dia. Fala, que foi seu dia? Quando vai ver... Estou tentando por essa prática. Né? Vamos agradecer. Para de reclamar um pouquinho. Aí quando agradece 3 coisas. E quando começa a reclamar, já começa a tirar o sarro. O que foi? Chegou a fatura do seu cartão de crédito? Entrou no cheque especial. Mamãe tá nervosa. Não, brinca com ele. Seu chefe, você brigou com seu chefe. Foi vestibular. Não é. Puxa, aí começa a tirar sarro e ele já começa a tirar sarro. Né? E de alguma forma a gente vai que reclamar. Criança, vocês ainda vão chegar lá. Cara, os caras moram aqui. Né? Tem pais
que adoram eles. A gente faz Mas programas importante, legais, eles são uma Se escola preocupa. amorosa. Sabe, tipo, o que mais você quer? É o que conta, né? É Acho que isso. é isso. Sua mãe não trabalha 2 dias por semana pra ficar com você. Seu pai, 3 dias por semana, fica com você. E final de semana a gente tá sempre junto fazendo programas gostosos, assim, não necessariamente de consumo, não é essa a nossa Não, é pegada, muito mas legal presente. desse. Tem gente que acha que gastar com os filhos, ainda a gente ouve isso, né? Muitas pessoas, sem querer, elas falam, mas a gente fez um programa carésimo, então a escola dos meus filhos é caríssima. Tipo, focam sempre no caro, acham que o caro é o que vai levar. É, cada um, né? Obrigada, adorei, Imagina, muito legal igualmente. saber um pouco mais do coaching, Legal. coach com alma. Eu, na verdade, a gente ouve tanto coaching, porque hoje em dia é uma profissão em ascensão, a gente sabe disso, muito bacana. Tá Mas lá no site, com quiser alma, visitar, quiser fala o botar site lá, aí pro pessoal. www.carinaforlenza.com. Forlenza, com Z. É, o Carina tem K e 2 N's. Ah, sim, Carina com Carina K, Forlenza, 2 N's, com Z. Forlenza com Z.com só. Isso. Legal. Tá bom. Essa foi a Karina, Obrigada, Carol. coaching de alma, muito bacana. Coaching com alma. Conte com alma, É isso. desculpa. Ui, mosquito. Gente, obrigada. Até a próxima tacada. Obrigada a você. Essa foi mais uma tacada profissional. Qualquer coisa escrevam para oi@tacodemulher.com.br e a gente se vê. Um beijo. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.